Boa noite, um abraço para você que a partir de agora curte com a gente o PUC TV Esportes desta terça-feira, hoje dia 6 de maio. Amanhã tem convocação para a Copa do Mundo e hoje aqui vamos dar os nossos palpites sobre quem o Filipão deve levar para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Tem tudo do Goiás, do Vila Nova e também do Atlético. Faça o programa com a gente pelo WhatsApp, o número é o 62 9693 4800. Comigo hoje no estúdio os comentaristas Jean Damas e Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Boa noite. Tudo bem, Pasqueto. Aquele abraço a você. Boa noite, Jean. Boa noite, amigos de casa. Você já emendou de cara essa questão da seleção brasileira. E eu acho que o Felipão vai trazer novidade. Eu acho que é uma novidade que vai surpreender, de repente, muita gente. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Falaremos mais pra frente. Tudo bem, Jean? Como é que tá, Wendel? Tudo jóia? Tranquilo. Surpresa, nem sei se é. Mas fiquei sabendo de uma informação agora há pouco na Rádio 820 que eu quase bati o carro. Qual? Que o Vila Nova tem mais de 100 ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, evidentemente. Eu falei, rapaz, o buraco parece que não tem fundo, não tem pessoas fim. Que estão e deve no Vila aumentar. Nova, e pessoas que trabalham no Vila, estão com o time na Justiça. É um negócio assim que eu não concebo, não. Falaremos disso também, acho um negócio... É inviável, né? Nossa, para um time que quer chegar à Série A... Não combina. Não combina. Não chega. Você trabalha num lugar e move uma... Eu tô aqui na TV, eu movo uma ação contra a TV. Fica ruim. Ruim? Fica péssimo. Aí você tem que analisar, por exemplo, o lado errado é o do Vila, que não acertou com os funcionários. Pois é. O Vila errou duas vezes. Exatamente. Primeiro, Errou por não ter pagado e depois pagado, de ter recontratado alguém que tem está na Justiça. Falaremos disso também, infelizmente. Mas o primeiro assunto é o Goiás. Goiás que joga sábado contra o Palmeiras em São Paulo. Me desculpe, gente, o primeiro assunto é o Vila Nova. Me desculpe. É sim o Vila Nova o nosso primeiro assunto aqui no programa. Maio de 2014, em 5 meses, os torcedores do Vila, acreditem, não tem nenhum motivo para comemorar. Nenhum segundo lugar, muito menos um título. Primeiro rebaixamento do time para a segunda divisão. 35 dias de preparação, cheio de expectativas e reformulado para a Série B. O Vila reestreia no Brasileirão com um 0-0, muito sem graça diante do Luverdense. Normal, início de campeonato e falta de... É mais um entrosamento mesmo, né? E durante a semana a gente vai acertar, vai conseguir colocar mais um entrosamento, vai trabalhar mais a parte defensiva, sair melhor. E aí, lá no jogo do Náutico vai estar tudo certinho. Mais uma semana de treinos, mais jogadores chegaram e segunda rodada contra o Náutico. E o time não resistiu e perdeu dentro da arena. Falha na zaga colorada. A desculpa... É um time em formação, é um time que tá se entrosando agora. Terceira rodada, mais uma semana de treinos, mais uma semana para Sidney testar outros jogadores, já que os que estavam entrando não conseguiram modificar a situação. Sidney sabia do forte do Avaí, bola parada. Mais de meia hora só treinando isso. E resultado, o gol tomado foi de bola parada, diante do Lanterna. O Sidney alertou a semana toda que o ponto forte deles era a bola parada. E eles fizeram o gol exatamente no escanteio. 3 jogos, 2 derrotas, 1 empate e nenhum gol marcado. Essa é a campanha que o Vila tem até agora. O início do Vila na Série B já reacende no torcedor o temor de um novo rebaixamento. Pior que ele, só o Icasa, que conseguiu tomar mais gols que o Vila. E é o próximo adversário do Colorado, time em que Sidney fez uma boa campanha. E o time deixou de subir por apenas 1 ponto para a Série A. Radamés sabe bem como é o estilo do Verdão do Cariri. Olha, o Icasa, eu tive lá no passado, é uma equipe que eu vi o último jogo deles contra o Joinville. Saiu perdendo de 2-0. É uma equipe típica do Nordeste, uma equipe que não desiste nunca, uma equipe que sai com muita velocidade. A gente teve lá no passado, é sempre muito difícil jogar contra o Icasa, mas com todo o respeito que eu tenho ao Icasa, eles vão ter que pagar esse pato aí na sexta-feira aqui no Serra Dourada. E diante de tantos pontos negativos, Sidney começou a semana com grandes mudanças. 3 caíram fora no primeiro treino. O lateral direito, Ângelo, o volante, Radamés e o atacante, Rafael Oliveira.
Foram substituídos por Daniel Tijolo, Lucas Sotero e Bruno Veiga, que podem fazer a primeira partida como titulares. Diante destas mudanças, Léo Rodrigues, que nos primeiros jogos atuava no meio-campo, volta para sua posição de origem. O Léo Rodrigues, se não tá no meio, tá na lateral, né, Jean? Não sai de jeito nenhum. É. E eu acho que na lateral, o Ângelo, apesar de ter demonstrado algumas deficiências no último jogo, joga mais que ele. É melhor que o Léo Rodrigues na lateral, na minha modesta opinião. Mas o Léo é lateral direito de ofício. Ele estava improvisado no meio campo. Isso que Mas eu acredito. Pois é, mas na lateral, o Ângelo, pra mim, é mais jogador que ele. Mas você achou que o Ângelo jogou bem essas 3 partidas aí? Contra o Náutico, eu achei que ele foi bem. Eu não gostei muito do Ângelo, não. Ele até começou bem contra o Náutico, mas terminou mal. Terminou mal. A questão física dele tá horrível. Tá todo mundo terminando mal na Vila. Tem esse detalhe também. Não tá fácil. E eu comecei mal, chamando o Goiás, sendo que a matéria era do Vila, o Renato Você lá vê, no Switch. quando tá falando com o Tigrão, Falou, que é isso, ué? Gente, é o seguinte, aí o Léo Rodrigues vai pra direita, o Daniel Tijolo entra no meio, ele dá uma reforçada ali, com o Gilmar e Tijolo, Sotero e Almir, Bruno Veiga e Toscano. Eu tô gostando da entrada do Bruno Veiga, acho até que entraria, mas é pela necessidade, entendeu? É um cara que parece que tem mais qualidade do que o Rafael Oliveira e o Toscano. Tem que ter característica diferente do Rafael Oliveira e o Toscano, Pelo que vimos né? ele jogar, né, Jean? Porque aqui, às vezes, as pessoas vêm e mudam pra pior. Infelizmente. Não, mas ele tem as características diferentes. Pode ser que não jogue aquilo que jogou. Agora, as características dele é bem diferente das características do Toscano e do Rafael Oliveira, que vinham jogando juntos e têm características mais semelhantes. Eu acho que a tendência, pelo menos no ataque, é melhorar. Nas outras posições, eu prefiro esperar um pouquinho. Eu gostei das mudanças feitas. Eu, inclusive, cheguei a falar dessas possibilidades de mudança no domingo. Foi. Quando a gente falou, você lembra que eu falei? Falei, eu acho que o Lucas Sotero tem que entrar na equipe, Bruno Veiga à disposição tem que jogar, o Léo Rodrigues tem que voltar para a posição dele de origem e o Radamés já não tá dando conta mais, porque a marcação dele, o passe é bom, mas a marcação dele é sofrível. Né? Eu particularmente Agora gostei dessas tem um detalhe, alterações. viu, Cleison? Eu tô pagando pra ver até sábado o Radamés fora do time. Até sexta. Até sexta, né? Então exatamente. até quinta. Até quinta-feira. Eu tô pagando pra ver, assim, a papeleta do Vila com ele fora do time, viu, Jean? Você acha que é um puxãozinho de orelha também? Porque Não. o Radamés tá devendo. E outra coisa, eu não gostei do comportamento dele pós-jogo. Achei ele muito infeliz na entrevista na entrevista de campo. Né? Muito nem aí, não, né? de não se colocar como um derrotado na partida que o Vila Nova acabou perdendo para o Avaí aqui no Serra Dourada. Como não? Ele estava no time do Vila Nova, ele disse que ele foi vitorioso. Onde ele foi vitorioso? O Vila perdeu. Um time que tem 1 ponto em 9 disputados. Não pode ser um time pode vitorioso. Estar confirmado. Né? Exatamente, não pode estar conformado. Então, bom, eu acho que o Sidney está certo. E penso que ele vai manter essa alteração, Pasqueta. Eu, ao contrário de você, eu acho que ele vai manter, ele vai mudar. Acho que o Radamés precisa sentar um pouquinho. Aliás, os jogadores que estão acomodados no Vila Nova, na medida em que... Mas ali aqueles quem jogadores o que Sidney estavam... tirar, a gente não pode questionar, porque... É isso que eu tô falando, porque não vai render. Quem agradasse de fato, entendeu? Porque ele começou a ganhar opções também. Não, né? essa postura dos jogadores do Vila Nova, elas são muito ruins mesmo. Parece que tá faltando algum chacoalhado, uma balançada lá. Não é só do Radamés. Já estão mudando. Sim. O Kleber, goleiro, falou no sábado à noite assim, eu não vou falar mais disso de falta de entrosamento, isso não é conversa pra gente manter aqui no Vila, nós temos que melhorar e jogar. O Kleber goleirão já mudou, o Almir também, mas alguns ainda se apegam nisso. É justamente para matar esse tipo de situação, porque tem muito jogador acomodado que vai usar isso aí como uma muleta para poder justificar no mau resultado, de repente numa partida mal jogada. Então, muitos jogadores vão se aproveitar dessa situação e normalmente é quem está devendo. Quem está devendo fica justificando o mau comportamento em campo, mau comportamento que eu digo assim, não está jogando de acordo com aquilo que a gente espera, ou seja, tecnicamente falando. Né? Não que o cara venha tendo um mau comportamento, mas que o jogador não esteja rendendo, aí ele vai justificar pela falta de entrosamento. E realmente já não dá mais. O Vila treinou 32 dias antes de começar o primeiro jogo e já fez 3 partidas na Série B. Não dá para falar de falta de entrosamento. Uma pré-temporada, né? 32 dias, para os dias de hoje, é uma pré-temporada maravilhosa. E aí com 3 jogos oficiais, já dá para ter esse entrosamento sim. E eu fiquei assustado. Você fica no rádio ali, mudando de sintonia. Pois é, e aí o Radamés estava dando entrevista. entrevista. Eu falei, quem que é esse jogador do Goiás?
Por quê? Não, porque eu tava falando Liderando, justamente... tava tudo bem? Tudo bem, tá, o time crescendo e... E ele de novo, ele falou do time e crescendo com e qualidade tal. e tal. E depois entrou a massagem, eu falei, uai, esse negócio tá errado. A gente ouve as informações e tal, e eu gosto sempre de citar a fonte. Importante. Pra tem gente que dar ser informação transparente. e formular a nossa opinião aqui. O companheiro Adolfo Campos, conhecidíssimo, consagrado aqui em Goiás, trouxe uma informação hoje à tarde no debate bola da Bandeirantes 820, que 4 jogadores, e aí eu vou dar a informação como ele deu. 3 no jogadores condicional. e um dirigente. Não, e uma pessoa. Um jogador e 3 dirigentes. Eu vou dar a informação Isso. no condicional assim como ele deu. Estou vendendo o peixe que eu comprei. Que o Vila teria algo em torno de 100 ações trabalhistas. 102. 102. E 4 pessoas que hoje estão no Vila Nova trabalhando, movem ação contra o próprio clube. Isso nós não sabemos se é verdade ou mentira, mas estamos colocando no condicional. Uma delas é o Vitor, o zagueiro, que já está afastado, e 3 pessoas que trabalham no Vila. O Tinho eu tinha conhecimento. O Tinho eu tinha conhecimento, essa eu tenho conhecimento. A Leila, que é uma moça que cuida da parte administrativa, trazida para o Vila Nova pelo Newton Ferreira, e também o Rony. O Rony, isso para mim é novidade. Agora, se isso de fato se concretizar, se for verdade, gente, isso é imoral. E o Alex Rodrigues, no final do programa, disse que checou. E os 4 têm? E os 4 têm. Pois é, mas vamos manter assim como foi dada a notícia, né? Isso para mim é imoral. Assim, não concebe, isso não existe. É uma anarquia total, é uma bagunça total. E a culpa é do Vila. A culpa é do Vila. Foi Como o Vila que que chamou o Rony, foi o Vila que colocou o time de volta, eles não pularam para dentro, foi o Vila que recontratou o Vitor, que já está afastado no grupo do Vila Nova. E é culpa do Vila Nova que contrata sabendo que não tem dinheiro para pagar, que manda embora sabendo que não tem dinheiro para pagar e deixa para o próximo dirigente, joga a bola para frente e não está nem aí, não tem responsabilidade fiscal e administrativa nenhuma. Esse é um fato e o Tigrão vai caminhando do jeito que está e refletindo dentro das 4 linhas. Pasqueto, ainda bem que você está sentadinho, sua cadeira tem encosto, mas eu vou falar uma coisa, se você não cair de costa, isso é a coisa mais natural nos clubes de futebol do Brasil. O Vila não é exclusivo, não. É por isso eu que vou tem dar essa anarquia informação para os colegas. E eu sei de muito mais gente. Essa informação, ela procede, ela é verídica, ela é verdadeira. Isso é informação lá de dentro do tribunal. Às vezes a gente consegue algumas fontes privilegiadas, a gente tem informação e também não é mistério para ninguém. Se você tem dúvida, descobre o nome do jogador, o nome do dirigente, o nome de ex-presidente, como o Eduardo Barbosa, por exemplo, e várias outras pessoas que passaram pelo Vila como dirigente, que estão com processo contra o Vila Nova na Justiça. Pessoas que, inclusive, tinham que pagar. O Eduardo move processo. O presidente move. Pessoas que tinham que pagar esses jogadores que estão na justiça contra o Vila Nova na época, comandavam e não pagaram, e proporcionaram com que esses jogadores entrassem e dirigentes entrassem na justiça contra o Vila Nova pelo Vila não ter cumprido com as suas obrigações como patrão, também movem ação hoje contra o Vila Nova. Porque não receberam também. Eram patrão naquela época e não pagaram, depois viraram funcionário, e também estão sem receber do Vila Nova. E não é só o Vila que faz isso no futebol brasileiro, não. Muitos times fazem isso. Times aqui também. Times de nível nacional, times grandes de nível nacional, fazem isso constantemente, porque o futebol gira, o jogador sai, dá a volta, vai para 10 clubes, volta no mesmo clube. Os clubes normalmente aqui no Brasil, e a lei ela é frouxa com relação a isso, porque na Europa já é diferente, porque lá na Europa se exige. Quando você vai rescindir o contrato, tá, você vai rescindir, mas você tem um dinheiro para pagar. Não tenho dinheiro não pode ser, não senhor. Então você vai continuar com ele empregado, pagar até você arrumar o dinheiro para você demitir ele. Mas não entendo mais nada, viu, se você não pagar no final do ano, você vai perder pontos, você vai ser rebaixado, enfim. Você tem um compromisso fiscal. Mas, infelizmente, eu estou dando a informação que acontece. Né, Cleison? E aí, minha opinião, isso é triste, realmente, isso aí é uma coisa infeliz, não deveria acontecer, mas joga acontece. Nas costas da Lei Pelé a irresponsabilidade, a falta de qualidade e credibilidade desses dirigentes. Eu não entendo mais nada. Tomara que resolvam, gente. Não façam isso com o Vila Nova, não. Aqui, ó. Boa noite, Pasqueto. Um abraço, Ederson. Mande um abraço para a galera do Unidos FC. Nós vamos jogar no Caltrim Clube no domingo, às 10 da manhã. Valeu, Pasqueto. Um abração, Ederson. É jogo de tênis? Não, o Caltrim Clube tem futebol lá futebol dos também, é bom. Vou ajudar o Sidney. Lucas Sotero armando as jogadas com o Almir. E troca os 2 atacantes. João Miguel. Ô, João, um abração para você. Trocou só um. Boa noite, Pasqueto. Cadê aqui? Boa noite, Pasqueto. Estou adorando o trabalho do Rony no Vila Nova.
Espero que quando ele sair de lá, vá para o Atlético. Frank, torcedor do Goiás. Ironia do Frank aqui, né? Pasqueto, vocês acham bom o Vila ruim, né? Dá mais ibope, imprensa verde. Adolfo, do setor Pedro Dovico. Um abraço, viu, Adolfo? É isso aí. Ué, a gente falou que queria o Vila ruim aqui, não entendi, não. Não, a opinião dele, a gente respeita. O intervalo é rápido, na volta tem os gols mais bonitos do fim de semana e tudo do Atlético, que já está em Natal, para o jogo de amanhã contra o ABC pela Copa do Brasil. Vamos lá então com os gols mais bonitos do fim de semana e você vota pelo WhatsApp no gol mais bonito. É o 62 9693 4800. Começamos com o empate entre São Paulo e Coritiba. E olha a enfiada de bola de Ganso para Ademilson. Com um leve toque, encobriu o goleiro Vanderlei. Além do Vitória tirar o 100% de aproveitamento do Fluminense no Maracanã, Marquinhos fez os 2 gols, mas o primeiro de fora da área acabou enganando Cavalieri. No Maracanã, o Flamengo venceu o Palmeiras, mas o Wesley garantiu o seu. E que gol! Leandro rolou para o volante soltar uma bomba e estufar a rede rubro-negra. E claro, o Flamengo também fez golaço. O Wallace aproveitou a grande falha na defesa. Driblou 2, rolou para Alexandro ajeitar e encher o pé. E marcou o seu segundo no jogo. E para fechar a Série B, vitória do América Mineiro. Cho é o nome dele. O camisa 10 cobrou muito bem, colocado no canto direito do goleiro Emerson. Mande seu voto e daqui a pouco também o voto do pessoal aqui no estúdio. Venha conhecer uma das melhores lojas de móveis da região Centro-Oeste. A Garoni é uma loja tradicional que preza pelo requinte e pela qualidade. Móveis clássicos e modernos, além de acessórios e complementos para todos os ambientes. O jogo de sofás que você procura está na Garoni Móveis. A Garoni Móveis fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1805, na Avenida Jamel Cecílio. O telefone é o 3541-8721. Tá fácil não hoje, hein? Deixa eu mandar um abraço. Vai, para eu me restabelecer. Mandar um abraço pro Altamiro, lá de Aragoiânia, É. que nos acompanha aqui todo dia. A esposa dele, Yolani, os filhos, os parentes. Nos acompanha aqui todos Coisa os dias. linda. Deixa eu aproveitar esse momento do abraço aqui Sim. também, inaugurado hoje pelo nosso Jean, para abraçar um companheiro de serviço nosso, lógico fora da TV, mas de rádio, que é o Dr. Ledes Gonçalves, que hoje faz aniversário. Não Parabéns foi pro Dr. ontem o Ledes. aniversário dele, não? Não, hoje. É hoje? Hoje, Dr. Hoje, Ledes hoje. Gonçalves. Referência, doutor Ledes. Com né? certeza, um grande amigo, uma das boas amizades que eu fiz ao longo da minha vida. Tem pessoas que agregam na sua vida, que você vai carregar a vida inteira, ela vai te trazer algum tipo de valor. Tem pessoas que você fala assim, melhor não ter conhecido, que não te trazem benefício e que só te trazem problema. Gleison, E o doutor é uma das pessoas que trouxe muito valor na minha vida e é um companheirão. Quem vê o doutor, o cara experiente, com a idade que ele tem, o doutor é companheiro. O doutor, ele é um cara que tem hoje, a alma dele, o espírito dele tem 30 anos. espírito evoluído. Né? Exato, ele acompanha com a gente, está no ritmo. É meu companheiro de pescaria, é meu companheiro de baralho, já foi companheiro de bola, inclusive. O doutor um dia se esforçou para jogar bola com a gente e jogou também com a gente. E quando mais novo, jogava muita bola. Então, parabéns, doutor, muita paz, muita saúde, muita felicidade para o senhor. Tudo de bom para o senhor que eu desejo. Minha família também. Uma vez uma pessoa me disse isso, você tem que ter na sua vida pessoas que acrescentem alguma coisa. É verdade. E essa pessoa que me falou isso, ela me decepcionou profundamente. É sério? Vocês Mas conhecem. te deu um belo ensinamento. Nossa, de como ficar longe dele. Exato. Como mudou. Mas o que não é o meu caso, viu, pelo Ganhou amor de Deus. dinheiro e ficou bobo. E até meio esquecido das coisas. Então, Mas esse não é um assunto aqui. Ó, as pessoas aqui no WhatsApp,
Ah, o Cleison fez, o puxou Vou fazer minha você língua. lembrar, não era a intenção. As pessoas aqui no WhatsApp, algumas mandam mensagens sobre o Vila, e eu vou tentar resumir aqui. Alguns se mostram indignados com essa notícia de que as pessoas trabalham no Vila e estariam movendo ação contra o clube, seria o caso do Vitor, da Leila, do Rony e do Tim. Aí é direito deles, eles veem onde o calo aperta. Estamos aqui só para situar e mostrar que é um negócio que causa conflito, ok? Causa conflito de E aqui interesse, um outro telespectador perguntou se o Vila pode perder mando de campo por causa das brigas no Serra Dourada. Pode. Olha, lá no Vila Nova estão se preparando para a denúncia no tribunal. Então o Vila que fique esperto, porque foi destaque nacional as brigas no jogo de sábado contra o Avaí. Agora vamos com o Dragão? Dragão na pauta, é o Atlético mesmo, né, gente? Eu não estou errado, não. Atlético que amanhã pega o ABC em Natal, Copa do Brasil, e o Eric Maravilha vem com as informações. Rio Grande do Norte, Natal, capital das praias bonitas. É lá que o Atlético vai enfrentar o ABC nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. E ficará lá até sábado, onde vai enfrentar o América, na Arena das Dunas, estádio da Copa do Mundo 2014. É claro que uma coisa de cada vez. Primeiro a Copa do Brasil, depois o Campeonato Brasileiro. A gente tem um primeiro jogo, né, contra o ABC, que não podemos atropelar foco, a gente tem que focar no primeiro jogo, que é contra o ABC, a gente tem que procurar, no meu ponto de vista, acredito, o grupo todo está pensando assim, a gente procurar trazer uma vantagem significativa aqui para o Serra Dourada nesse jogo. Sem poder contar com o zagueiro Lino e o volante Wagner Carioca, ambos machucados, o técnico Marcelo Martelotti tem as seguintes opções. Para a zaga, Paulo Henrique, e para o meio-campo a entrada de Fábio Lima, para ter uma movimentação maior e alimentar mais o ataque. Resta saber se Martelotti vai mexer no esquema tático do Dragão. O Wagner e o Lino estão fora dessa partida, mas o Diogo Campos também, que estava relacionado, mas está com problema no tornozelo. Então são jogadores que a gente não vai poder contar nessa viagem, né, para quarta-feira, mas a gente já está pensando em mudanças e vamos, a partir de amanhã, definir a equipe que joga na quarta-feira. Aí o Martelotti aqui já tem uma pergunta. Fala aí, Pasqueto, pergunte aos comentaristas se o Atlético passa pelo ABC. Pedro, do setor central, na bucha, passa? Para mim o ABC é favorito. Amanhã ou pra vaga? Pra vaga. Pra vaga, né? Estamos discutindo a vaga. Pra mim o Atlético. Favorito? Né? Pra mim o Atlético favorito pra vaga. Eu acho o Atlético favorito, gente. Você acha? E se o Atlético ganha amanhã por 2 de diferença, já não tem outro jogo, já né? mata o jogo da volta. Também não acho que o Atlético vai matar amanhã. Não acredito que o Atlético tem essas condições de repente ser tão superior ao ABC, porque o ABC jogando no Frasqueirão, o time tem que ser respeitado, é um time difícil de ser batido. Mas eu acho que pra vaga o Atlético pelo menos parece confronto contra o ABC. O ABC vem melhor, né? Sequência do ABC, pelo menos nesse início agora de Campeonato Brasileiro, é melhor. Vencer um clássico no último domingo, com autoridade, 2-0, jogando contra o América, um time que não vencia há muito tempo. O ABC já estava numa freguesia contra o América, uma farra doida em Natal. Nunca vi tanto foguete por causa de um jogo de Série B daquele tanto. Mas o gostoso é isso. Gostoso é isso. E amanhã é Copa do Brasil. Isso. O pessoal fala em dividir os campeonatos. O Atlético não pode dividir nada, tem que partir para cima. Porque não venceu ainda depois do título de campeão goiano. Claro. Né? Tem que vencer, ele tem não pode partir para dentro, igual o Hélio dos Anjos fala, né? Lembrei disso agora. Pra não dentro. tem que ficar escolhendo, não. Até porque no Campeonato Brasileiro da Série A, quando terminar a Copa do Brasil, os jogos começarão a acontecer na quarta-feira também. Então, ou seja, o ritmo vai ser o mesmo. Vai ter Campeonato Brasileiro, o Atlético vai jogar na terça, o Atlético vai ter jogo na sexta ou no sábado, enfim. Vai reduzir esse período equiparando-se à Copa do Brasil. Então, não tem que mudar nada. Tem que manter o foco, escalar a equipe e jogar. É jogo, é chegar para jogar. Lógico que é diferente de um campeonato de pontos corridos. A Copa do Brasil você tem que fazer uma partida com cautela, sabendo que você vai ter o jogo da volta em casa, para você de repente não pôr tudo a perder no primeiro jogo. O atleta tem que chegar lá, um empate é um bom resultado, com gols melhor ainda, para você ter uma tranquilidade para jogar em casa, enfim. Mas tem que jogar. E é claro que é o início, né, o Rafael Mas Araújo te pergunta aqui, ó.
Eu sei, eu acho que o Cleison sabe, mas você vai responder. A pergunta é para você. Será Jean, que eu qual sei? o significado das siglas do time ABC? Rapaz, não sei. Argentina, Brasil e Chile. É isso. Que É a coisa Tríplice linda. Aliança, viu, Tríplice Rafael Aliança. Araújo? Não é isso? Exatamente. Argentina, Brasil e Brasil e Chile. Chile. Pensei, lembrei do Pelé. Não é por causa do Pelé, né, Jean? E o Pelé cantando. Aquela música Que coisa ridícula. linda. Agora, A música falando do é boa, agora ABC, Pelé o cantando, ABC não. é o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B, Lá tá com o os, Denis Marques. com os mesmos pontos do líder, que é o América Mineiro. Tem 7 pontos, 5 pontos a mais que o Atlético no Brasileirão. Não joga o Lino. Quem que entra? O Paulo Henrique? Paulo Henrique. Aí não joga o menino Wagner Carioca. Tinha uma É dúvida, né, volante. entre Jorginho e Fábio Lima, né? Também no meio. O Feltre pode entrar. Mas com o Jorginho já João estava Lucas. na equipe. Aí vai, Sim, vai, sim, vai mas é meter que o João Lucas no... o João Lucas pode voltar para o Pro meio. meio, o Thiago e aí Santos na ficaria esquerda. uma dúvida entre Jorginho e Fábio Lima e tal. Mas o Martelotti não, ele só testou opções, mas não confirmou o time. Atlético e ABC é amanhã às 8h30 da noite. Vamos lá aqui para mais mensagens. Boa noite, meu nome é Alexandre. O Raimundo Queiroz está morando em Goiânia. Vocês não acham que ele poderia dirigir o Goiás bem melhor do que esse presidente que está aí? Parabéns pelo programa e muito sucesso. A pergunta do Alexandre, Jean. Não, ele provou que dirigiu melhor que os dirigentes, os últimos dirigentes do Goiás. Agora não tem jeito, é um assunto vencido. O Raimundo, o pessoal até falou aqui, a Rosana, que é muito nossa amiga e a gente joga aberto, ela falou aqui, ó, cheguei atrasada porque estava assistindo o Raimundo Queiroz na TBC. Ele disse que o Goiás, se o Goiás abrir as portas para o sócio torcedor, o Goiás tem conserto. Rosana, mas não é puxando a sardinha para a nossa brasa, não, e eu sou muito justo. O Raimundo deu ontem uma entrevista lá para o Rupert Nicholson, no Boleiragem, e hoje nós repercutimos lá na Bandeirantes 820, ele falou o seguinte, o Ailê tá chorando de barriga cheia, rapaz. O povo fica chorando por causa desses milhãozinhos que o Goiás está devendo aí. Eu peguei o Goiás numa situação muito pior, tem que pôr o povo para trabalhar, revelar jogador. O Goiás só vendeu um depois que eu saí por uma ninharia, que foi o Rafael Tolói. Ele falou, tem que botar o povo para trabalhar na área certa, não é tirar o cara que mexia com o esporte olímpico para colocar no marketing, não. É o cara do marketing no cara do marketing. E outra, pagar o cara para trabalhar. 8 horas, 8 horas. Não é o tal do abnegado, não. Tem que ser um negócio profissional. Raimundo falando. Nem sei se ele fez isso na época dele, viu, Cleison? Mas ele falou isso tudo ontem à noite pro veterano Rupert Nicholson. Certeza. Mas dificilmente volta pro Goiás. Não, aqui as pessoas perguntam, Raimundo volta? Acho que não volta. Walter volta? Acho que não volta. Acho que não volta. Não, o Raimundo tem certeza que não volta. Enquanto o Ailê Pinheiro tiver como ele não volta. Isso não é só o Ailê Pinheiro. Né? Os Pinheiros, é o Edmir Pinheiro, são os filhos do Ailê, são as pessoas os seguidores do Ailê dentro do Goiás. Quem fomenta esse negócio do Raimundo voltar, sinceramente, são eu só acho os que torcedores que o Raimundo quer de volta e os torcedores, exatamente. Exatamente. Então... E as pessoas perguntam aqui, ó, um companheiro aqui perguntou aqui, ó, tem possibilidades do Walter voltar? Aqui, ó, pergunta, ó. Tem possibilidades do Walter voltar? Alessandro, Residencial Goiânia Viva. Tem até possibilidades do Walter sair do Fluminense, mas não pro Goiás. Depois de ter ido pro Fluminense, acho difícil. Daqui a pouquinho a gente volta para falar do Goiás, tem mais mensagens, tem a repetição do gol mais bonito, o do rapaz do São Paulo, o Adenilson, tá ganhando. Em 1 minuto estaremos de volta. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. Mande sua mensagem no 6296934800, é o nosso WhatsApp. E vamos com as informações do Goiás, que sábado pega o Palmeiras em São Paulo. Um início surpreendente. 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. Em 9 pontos disputados, 7 conquistados. Mesmo com a desconfiança do torcedor, o time esmeraldino está no G4. Eu acho que o brasileiro, cada vez mais, não dá para apontar surpresas nem favoritos, né? A gente está trabalhando forte, claro que por tudo que aconteceu no início do ano aí, pouca gente esperava que a gente pudesse ter uma arrancada tão boa quanto está sendo até agora, né? Mas, se tratando de brasileiro, nada é surpresa e também nada dá para a gente agora achar de que vai acontecer, como
de sequência de vitórias, até onde a gente pode chegar. Acho que é rodada a rodada, jogo a jogo, a gente vai trabalhando e buscando crescer na tabela ou se manter onde a gente está. Outro ponto positivo nesse bom início de Campeonato Brasileiro é o sistema defensivo. Mesmo sem ter Valmir Lucas, a defesa esmeraldina não sofreu gols nas 3 primeiras partidas. A gente vem trabalhando forte para que isso aconteça e graças a Deus a gente está trabalhando bem, está trabalhando firme e o resultado está aparecendo. Bom, o ponto alto do Goiás até agora tem sido a zaga, né? Tá, Falou o Jackson aí, que melhorou, começou mal, lembra? Lá contra o Botafogo da Paraíba. Foi bastante questionado. Tomando gol nas costas, o Frontini subindo nas costas dele, e a zaga do Goiás melhorou. Sistema defensivo como um todo, né? Com a volta do Amaral, o encaixe ali do Davi ficou melhor, melhorou o meio de campo, a marcação mais à frente dá uma bloqueada, a zaga mais firme, mais bem colocada, mais bem entrosada. E aí o ponto alto do Goiás, sem dúvida alguma, é a defesa. É claro que o ataque fez os seus golzinhos. Ataque não, os volantes fizeram seus golzinhos. 2 gols. Né? O rendimento. Amaral e Davi. Eles são tão importantes defensivamente quanto ofensivamente. O rendimento do Goiás para pontuação é extraordinário. Quem faz 2 gols num campeonato e ter 7 pontos, Você cita o Amaral, mas eu dou mais créditos ao Renan. Não, a zaga melhorou. Em relação à marcação. A zaga melhorou. O Renan é fundamental. Mas o Goiás dá uns vacilos de vez em quando. Contra o Flamengo teve umas 2 cara a cara. Contra o Criciúma nem tanto, teve só um cabeceio. Contra o Atlético Mineiro umas 2 ou 3. Muito. Assim, são coisas absolutamente normais. Você jogando contra grandes times. Agora, acho que os méritos do Renan, eles são maiores do que qualquer outro defensor do Goiás no momento. Que é isso? É o grande jogador do Goiás no Brasileiro. Com certeza. Não é verdade? E não só participando bem, como bem consciente. Eu até achei ele muito consciente nessa entrevista dele. Mostraram ali o Valmir Lucas, ele não tem mais a vaga dele garantida, não, né? Não tem nem a vaga dele mais, Qual a justificativa pro... Tem que voltar o Pedro Henrique? Pedro volta, com certeza. Porque era titular, ele começou, fez as 2 primeiras partidas do Goiás, ficou fora da última por questão de contusão. Pedro Henrique e Jackson, né? Mas o Alex Alves, pelo menos nesse jogo contra o Atlético Mineiro, mostrou que tem segurança. Não vai, ele pode até não jogar bem, mas não vai ser por questão técnica que ele, de repente, não possa ser uma opção. É bem verdade que ele disputa diretamente pela característica dele com o Pedro Henrique, né? Agora o Renan foi muito consciente na entrevista dele. Ele falou, a campanha do Goiás é surpresa até para eles. Até para eles. Então, é isso aí. O Goiás encarar esse espírito, não achar que, como tem muita gente já achando, muita gente que reclamava e achava que o Goiás iria mal, e muita gente, quando eu falo, eu me refiro a torcedor. Eu me refiro a torcedor. Eu lembro muito torcedor. E hoje esses mesmos torcedores estão falando assim, mas o Goiás pode brigar, pode ter o que lá, mas... Gente, vamos com calma. E agora é a melhor hora de contratar. É de 38 rodadas, o Goiás só precisa acrescentar. Nós somos democráticos. Na época do Goianão, o que tinha de gente que mandava o WhatsApp aqui reclamando, o Goiás está batendo em bêbado, não sei o que tem e tal. Aí deu uma melhorada agora no Brasileiro, e eu gravo aqui. Mandou assim, o Goiás está calando a boca da imprensa. Exatamente. A nossa e a de vocês, exatamente. Inclusive. Não, e outra coisa, é bom ter cuidado e ter muita prudência com relação a isso. E agora é a melhor hora de contratar, porque o time está um pouquinho lá em cima, fica mais atrativo para o jogador que está sendo contratado, né? Já tem uma base, já tem uma estrutura, ele fica mais barato. Pergunta se a diretoria se contentou com esse elenco, Jean, e que o time precisa de laterais e de um matador. Precisa de um armador de qualidade também, o Goiás ainda não tem. O Goiás tem que colocar os dois para jogar logo, o Esquerdinho e o Danilo. Sim. Não apresentou, isso aí pouco interessa para nós. Nós queremos ver o rapaz jogando. Dentro de campo, nas 4 linhas. Mas não vai entrar assim, se não mostrar serviço no treinamento, o Drubis que não vai colocá-lo só pelo fato do Goiás ter contratado esses dois jogadores. Mas esses dias o Drubis estava reclamando de reforço, pedindo contratações. Mas esse treinador nesse tipo de situação, Pasquito, ele só vai colocar um jogador de imediato se for um jogador conhecido, um jogador referendado. Quando ele perdeu aqui a vaga para o Botafogo da Paraíba, a entrevista dele, assim, o teor da entrevista dele foi falta de contratações. Ele melhorou o time, ganhou as contratações, e só porque melhorou o time, ele não vai tentar reforçar. Se ele não sentir que esses jogadores que chegaram mas é incoerência nesse momento não mostrarem serviço no treinamento,
eles não têm nome suficiente para chegar e serem titulares do Goiás de cara. O Araújo foi melhor que o Danilo, numericamente falando, no Campeonato Goiano. Exatamente. Pois é, mas pediram reforço. Veio o Danilo, veio o Esquerdinha. E aí o seu amigo aqui de debate há muito tempo, você trabalhou com ele, o Valério Luiz, Sim. uma coisa são reforços, reforços, outra coisa é contratações. Para mim são contratações que lá na frente podem virar reforços. Contratações que não foram pedidas pelo Ricardo Drubsky. Que se fossem pedidas pelo treinador, por mais que não fossem conhecidos, a chance ela cairia de imediato porque ele conhece. Exatamente, ele conhece e estaria bancando. Por mais que se questionasse, mas não pode tirar o Araújo nesse momento, quem é esse jogador? Está chegando agora, ninguém conhece. Mas o treinador conhece. Já não é o caso tanto do Danilo quanto do Esquerdinha. São jogadores que mostraram potencial, mostraram qualidade, mas que não foram indicados pelo treinador e que não chegam com essa moral toda para desbancar os jogadores que estão atuando nesse momento e que estão aí fazendo uma campanha boa, com pontuação de líder. Eu até acho que para sábado ele deve voltar só o Pedro Henrique. Ele não vai nem com aquela mudança que ele tem feito, tem dado certo. Tirar o Vitor, colocar o Thiago Mendes e o Wellington Júnior no ataque. Eu faria, mas acho que ele não vai fazer. Tem um outro assunto no Goiás também, que é o jogo contra o Botafogo. Mande um abraço para o meu pai Omar Alves, torcedor doente do Goiás e telespectador assíduo da PUC TV Esportes. Seu Omar, um abraço para o senhor e para o seu filho, não deixou o nome aqui. Aqui, ó, uma outra mensagem. Boa noite a todos. Hoje eu ouvi falar que o Grêmio do Enderson Moreira já fez uma proposta oficial para o Fluminense. E o Walter, seria muito bom se ele voltasse. Um sonho, Itamar Rocha, Novo Mundo. É aquilo que o Jean falou. Ele sair do Fluminense não é difícil. Agora, ele voltar para cá que é o custoso, né? Aí é o tipo de serviço. Agora que ele tá na crista da onda, e tá na crista da onda. Tá num time grande, emagreceu. E sempre que entra muito bem. Vocês viram o que a CBF fez? Fato. O jogo do Goiás era dia 17, sábado, sem ser esse agora, o outro, contra o Botafogo em Brasília. Disseram que seria jogo padrão FIFA, teste para a Copa do Mundo. Anteciparam para quarta-feira, dia 14, às 10 da noite. A empresa que compraria o jogo e pagaria 450 mil para o Goiás não vai comprar mais. O Goiás não quer jogar lá porque ele vai ter que arcar com as despesas. E aí, faltando 8 dias, não sabem onde vai ser o jogo. Não sabem. Pode ser em Itumbiara, não vai ser, parece. Aí disseram, pode ser em Brasília ou pode ser Cuiabá ou Manaus. Se for em Manaus, aqui é uma viagem boa pro Goiás, né? Se for em Brasília, vai ser aonde? No Mané Garrincha. Só que o Goiás não tem mais o dinheiro dos 450 mil. E o Ele vai ter prejuízo. Pra você ver que foi bem vendido. Aquela discussão nossa que foi bem vendido. O Goiás está com medo de tomar prejuízo lá. Não, tem o bem vendido, tem o vendido e tem o de graça. Bem vendido. Não, aí no caso aí não foi bem vendido. Tanto agora foi que o Goiás não tira os 450 mil com bilheteria. Tem o de graça. Não tira. Tem. Não, num domingo até imagino que dá pra tirar. Agora numa quarta, 10 da noite, que foi o empecilho. E aí não é o Goiás que não tira, é o Goiás, é o grupo, que foi o motivo do grupo não ter aceitado mais. Eu até acho que tira esse dinheiro se o povo não crescer muito o olho, querer explorar muito do torcedor. Numa quarta, em Brasília, 10, com TV. Mas se os caras quiserem botar ingresso de R$200, R$300, não vai. Pode ter uma estreia da grande estrela do Botafogo para esse ano, Carlos Alberto. Nossa, coisa linda. Nossa, imagina ele estreando contra o Goiás. Posterior, lembra? Foi posterior. Só faltava ele estrear e fazer um gol no Goiás, né? Aí vir pra cá pra câmera e fazer aquele coraçãozinho. Conheça Vivar Imóveis e Decorações. O que há de melhor em móveis cromados, em alumínio, em acrílico, com qualidade e preço justo. Na Vivare você encontra uma completa linha de banquetas, cadeiras, mesas, sofás, poltronas e muito mais. Na Vivare você tem elegância e conforto, além de qualidade, que deixarão o seu ambiente muito mais aconchegante e requintado. A Vivare fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1811. O telefone é o 3541-0577. Daqui a pouquinho falaremos de convocação. Eu escrevi os meus palpites aqui, ó. Que isso, hein, Pasqueta? Tá uma faca. Vocês estavam aqui, ó. Vocês estavam acabando com o Goiás e puxando o saco do Atlético e do Vila. E agora quem está por cima? O Goiás. Vocês são F mesmo. Otair João Brás.
Ô, Thaís, não fizemos isso não, filho. Nós Aqui, levantamos a bola do Vila algum dia aqui? Não, e também não acabamos com ninguém. Aliás, Acabamos de nem dar temos opinião esse aqui, direito. Exatamente, Então a opinião aqui fica tranquila. Aliás, é um consenso e uma ordem aqui da direção da TV de não zoar com ninguém. Não faremos isso mesmo, nunca. Vocês não vão ver desaforo com Goiás, Vila Nova, Atlético, com quem quer que seja aqui. Esses dias até o Jair Rabelo veio aqui para falar do Goiânia. Aqui, 2 informações. A Napolina contratou o Romerito para a Série D do Brasileiro, que começa dia 27 de julho, após a Copa. Reforça muito. O Highlander E do futebol o goiano. Zé Roberto não é mais o técnico do craque. Essa notícia aqui está no futebolgoiano.com.br. E aqui que eu adorei, presta atenção aqui no texto. Zé Roberto não é mais o técnico do craque. Ele é o segundo técnico a cair no Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe ocupa a 9ª posição do Grupo A com apenas 1 ponto em 2 jogos disputados. Perdeu o primeiro jogo para o Cuiabá e só empatou em casa com o Botafogo da Paraíba, na segunda rodada da competição nacional. O momento não é dos melhores, já que o craque pode perder 3 pontos por escalar o zagueiro Thiago Sala, que cumpria a punição no ano passado. O motivo da briga do técnico Zé Roberto para sair do craque com o Maércio, que é o gerente de futebol, foi que o Zé Roberto pediu para comprar um pincel atômico para escrever na lousa lá para dar preleção e não compraram o pincel. Vamos pro intervalo? Aí é de doer. Sério? Você tá falando sério? Sério, tá no futebolgoiano.com.br. Vamos pro intervalo. Então vamos pro falar intervalo, com daqui a pouquinho a gente volta. O gol mais bonito foi o do Ademilson, do São Paulo, contra o Coritiba, de cobertura, olha lá, ó. Foi um golaço mesmo, hein? E o Cleison lembrava aqui que faltou do Davi, né, Cleison? Faltou, vou puxar a orelha dessa comissão nossa aí. A nossa comissão nossa jogadora tá muito... é formada por muitas pessoas. Exatamente. É comandada pela Luciana Vitorino. E que se sintam com as orelhas puxadas, porque pra mim o gol mais bonito desse final de semana foi o do Davi. Não é porque estamos falando aqui de um clube nosso, não, e também por isso, mas o Davi fez um golaço, o gol dele foi maravilhoso. Daqui a pouquinho eu termino com mensagens. Vamos lá? Eu fiz aqui o meu palpite para amanhã, não que seja a minha preferência para convocação, entendeu? O que eu acho que o Filipão vai levar. Exato. Aí qualquer Até coisa... porque se fosse a sua seleção seria totalmente diferente, a minha seria também. totalmente diferente. Hoje eu encontrei o Túlio Maravilha no Tour da Taça, né? Aí eu contei para ele que eu fiz a minha seleção de todos os tempos com ele. Tiramos uma foto juntos. Foi. Ele é um malandro, aquele Túlio. Como eu gosto do Túlio, velho. Vamos lá. Júlio César, Jefferson e Vitor. Acho que o Filipão leva esses 3. Sim. Vocês concordam? Sim. Zagueiros. Thiago Silva, Davi Luiz, Dante e ele vai se render ao Miranda. Vai o Miranda ou o Marquinhos? O Miranda, né? O Miranda tá na... Não, eu acho que ele vai se render ao Miranda. Eu acho que ele vai se render ao Miranda. E merece. Eu acho que ele ainda vai chamar o Dedé. Dedé? Laterais. Os 2 direitos, Daniel Alves e Maicon. Rafinha jogou pouco. Marcelo e Maxwell, que jogou bem com o Filipão. Felipe Luiz também pode ser uma opção. Que na Copa das Confederações até reclamaram dele, muito introspectivo e tal, né? Mas está na melhor zaga da Europa hoje. E o Filipão já conhece, não vai ser novidade. Meus 4 volantes. Luiz Gustavo, Paulinho, Ramires e Fernandinho. E você sabe por que o Filipão... Você sabe por que eu acho que o Filipão chama esses volantes com mais característica de saída de jogo, como Paulinho, Ramires e o Fernandinho? Porque o Davi Luiz joga de volante. Exatamente. Ele pode, se ele não tiver nada na hora, botar o Davi Luiz pra frente. Botar o Davi Luiz de volante. Entendeu? E você não tem um grande pegador hoje tem no Luiz Brasil, Gustavo, tirando o Luiz Gustavo. É apenas o Luiz Gustavo que é o grande pegador. Os 4 meias que eu imagino que o Filipão vai convocar. Oscar, o William, o Hernanes, ele convoca, e o Bernard. Isso. Também certo? Acho que é por aí. Tá dentro. E os 4 atacantes que eu acho que ele vai convocar, sem novidade, Fred, João, Neymar e Hulk. E só de você não colocar o Robinho nessa seleção, você ganhou mais meio ponto comigo na média. Mas você pode... Numa escolha aqui, Robinho e Hulk, eu vou com 22. Você pode ter certeza que o Robinho vai aparecer nessa lista inicial, não dos 23. Ele vai convocar 30, 7 vão ficar de sobreaviso. Mas não vai vir com esse migué assim. Ele já vai deixar os caras de sobreaviso. Não, são os 23 e os outros 7 que você pode anunciar, porque se um machucar, tiver algum problema, você pode encaixar um desses 7. Numa lista suplente, né? Numa lista de espera. 7? Mas vai ter 7.
vai ter uma surpresa nessa convocação. Qual que você acha que vai ser? Vai ter uma surpresa. Ou vai ser o Miranda, que pode ser essa surpresa. Se não for Miranda, as duas, o Marquinhos é novidade. Agora, uma informação, eu acompanhei isso na semana passada, eu já estava pensando nessa situação, e ela veio, inclusive, da Alemanha. Ah, dizem do Roberto Firmino. Não, e dizem do Roberto Firmino. Roberto Firmino é um atacante, ele faz muitos gols, né? Ele joga pelo Hoffenheim, da Alemanha. É um garoto de 21 anos de idade. O Filipão teve lá, informação da imprensa alemã. O Filipão teve lá no mês passado. Você tá me dando uma novidade. Conversou com esse garoto. Ele começou no Figueirense, ele começou muito jovem, daqueles jogadores brasileiros que saem jovens, como nós temos o Jorginho, por exemplo, hoje que joga muito no Napoli. Sim. Foi inclusive naturalizado italiano e deve disputar a Copa do Mundo pela Napoli, Itália. O André Isaac, por exemplo, acha que o Filipão vai convocar o Henrique. Não é possível. Foi campeão no Napoli esses dias. Eu sei que foi. E é homem de confiança. Já foi convocado pelo Filipão na própria seleção brasileira. Palmeiras. Então, agora eu vou te falar por quê, e o pessoal debateu, eu concordo com a linha de raciocínio. Desse Roberto Firmino. É característica do Felipão. Como é que ele é? E a característica do Parreira de convocar um jogador muito jovem, não para jogar a Copa do Mundo, pode até ser uma eventualidade, mas já para ter experiência e preparar esse garoto para ser uma das referências na próxima Copa. Mas esse Parreira fez também isso. Pode ser uma outra opção, que seria o Felipe Coutinho. Pode ser também. O Parreira fez isso com o Ronaldo Fenômeno na Copa de 94, foi com 17 anos, até então mais novo, e nem jogou. E o Felipão fez isso com o Kaká. E os dois hoje fazem... falar desse cara. Faz gol. Fez 12 gols no campeonato alemão, e já no ano passado, 21 anos de idade, num programa do Sport TV, um correspondente lá na Alemanha. O pessoal, inclusive, de Oppenheim, que é uma cidade lá, é Coutinho. Inclusive, jogaram a informação, o Filipão esteve lá, o Filipão foi lá e conversou com ele. Esteve lá na cidade, que é uma cidade até pequena, próxima a Hoffenheim, uma cidade pequena onde Roberto Firmino fica, onde ele mora e se desloca para poder jogar e treinar. Tem 21 anos de idade. E realmente seria uma surpresa. Inclusive a imprensa alemã e os alemães estão loucos para que o Firmino se naturalize alemão, tentando, inclusive, oferecendo vontade para ele se naturalizar e depois ser convocado. Nunca ouvi falar. Mas o Felipão seria uma grande surpresa. Não, o Felipão está encampando até uma briga, e por pai dele falou sobre isso, até teve a questão do Diego Alves, de outros jogadores, o próprio Jorginho. Diego Costa, exatamente. E o Jorginho, de que é interessante a CBF, a seleção, olhar esses garotos que estão pelo mundo afora. Inclusive, até por parte do Filipão, e uma determinação com os treinadores das categorias de base da seleção, para que eles convoquem esses garotos para criar uma identidade com eles com o Brasil e não deixar que eles se naturalizem para outros países. Já fazer esse trabalho, tipo o Firmino, por exemplo. Já era para ter sido convocado para uma seleção sub-23, seleção sub-20. E talvez possa a primeira convocação dele ser para uma seleção principal. O Patrick Melo disse aqui, ó. O Roberto Firmino era muito elogiado pelo Márcio Goiano, ex-técnico do Goiás. Exatamente. E ex-técnico dele no Figueirense. Foi. Garoto, tem 21 anos. Sinceramente, eu não me lembro. Tem 21 anos de idade. Aqui, Cleison, você tá bombando com essa informação. Quer ver? Aqui um outro companheiro, ó. O Vicente. Essa informação é verídica, já sabia desde a semana passada. Exato. Vicente, você é um monstro. Eu, sinceramente, não sabia. Saiu na ESPN sobre o Roberto Firmino. Exato. Rapaz do céu. O Filipão teve lá e conversou pessoalmente. O Filipão não vai ser saco desse ponto, não. Aí ele não falou que vai ter uma surpresa para todo mundo aqui? Vai ter uma surpresa grande? Exatamente. É porque ele tá vendo que o pessoal não tá falando do Roberto Firmino. Mas eu já acompanhei, eu trabalho com plantão esportivo, eu sempre acompanhei gols do Roberto Firmino no Campeonato Alemão. Inclusive, a primeira vez que eu vi o nome Roberto Firmino, eu falei, só pode ser brasileiro. Eu também não o conhecia. Aí eu fui pesquisar, aí fui ver, era um garoto daqui e tal, e aí, muito jovem. Aí então passei a me familiarizar com esse nome. Não é novidade para mim, como nome, como um jogador que atua no futebol estrangeiro. Vou ficar surpreso com a convocação dele para a seleção brasileira, mas acho que não vai ser nenhuma surpresa em termos técnicos, porque ele vem jogando num campeonato difícil e vem fazendo gols. Ele é goleador, ele é o artilheiro do Hoffenheim. A hora da convocação é aquela que para a cidade? Meio-dia? Amanhã às 11. 11 horas. O Cleison Teixeira, como sempre, muito bem informado. Conheço o Roberto Firmino. Ele jogou muito no Figueirense. Murilo Vieira Lino, que disse que o programa aqui comigo não é só futebolístico, é humorístico também. Que coisa linda. A cara de palhaço, né, Murilo? Um abração. Bichão. Então vamos aguardar amanhã. Aqui mais mensagens. Vocês ouviram a narração do Edson Rodrigues no gol do Davi contra o Atlético Mineiro? Foi apenas fenomenal. Eduardo Fofucha. Ô Eduardo, valeu. Um abraço lá pela audiência. Mais algumas mensagens aqui.
Mostre minha filha no PUC TV Esportes. Abraço. Negão de Goianira. Ô, Negão, mostra a foto aqui que a gente mostra. Manda a foto que a gente mostra. Tem no Brasil Esportes e aqui no PUC TV a gente mostra também. Não tem erro. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Jean, sobre estou a convocação? Embasbacado com a informação do Roberto Firmino. Simplesmente Rapaz, assim. Um abraço pro Joel. Lembro do chapéu no seu pai, ele me tirou do jogo. Foi mesmo. Uma vez num society atrás do Calton Clube, o Joel deu uma chapeleta no meu pai. Aí seu pai vai... Meu pai era goleiro. E aí o Joel vai ligar mais aqui e cedo. confirmar. Pegava muito, pegava não, Joel? Era bom no gol. Bom, é isso aí, moçada. O programa tá acabando então. Parabéns pelo programa, Kleber. Teve um rapaz aqui que perguntou se não pode dar opinião realista sobre o Vila Nova num programa. É o que pode, viu, companheiro? que a Só gente opinião tenta fazer. realista. Não pode zoar com ninguém. Muitas mensagens. É isso aí então, moçada. 8h13. Vamos embora? O Atlético passa amanhã? Não, Não vence amanhã, aliás. não vence não. Você nem considerou o Atlético favorito Não, pra pra mim o vaga, ABC é favorito pro jogo de amanhã. né? E amanhã dá o quê, Cleison? Pra mim o Atlético é favorito pra vaga, mas eu acho que amanhã um empatezinho tá de bom tamanho. Eu acho que vai acontecer. Porque se o Atlético não ganha amanhã, já começa um tititi, né? Pelo que vocês amor de conhecem. Já começou, né? Já Mas começou, mas tem. Mas eu acho que tem que parar com isso, né, cara? Muito cedo. Você pra pode ter começar. certeza que Isso é tem. Pelo fato. amor de Deus. Não tem? E normalmente Tem. essa palestra de dentro pra fora, né? Não é criado daqui, é de lá que começa a sair esse tipo de situação. Mas espero que não. E o Carlos Atlético e Alberto ABC vem aí no amanhã, bota, hein, 8h30. gente? Você acha que ele joga? Contra Vai. o Goiás no Joga, dia 14? joga. Aí é o fim da picada. Só faltava isso pra completar. Falou, moçada. Um abraço. Até amanhã.